Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e hoje a gente vai bater um papo, pessoal, a respeito das alergias alimentares. Pois é, porque a fase da infância, por exemplo, é uma fase repleta de descobertas, principalmente com relação ao paladar. Mas e se a gente imaginar que aquele alimento que deveria nutrir, ele passa a fazer mal, a provocar diversas reações inesperadas no corpinho daquela criança? E aí os desafios são ainda maiores, porque quando a gente pensa em uma diarreia, em um vômito, em erupções cutâneas e até questões respiratórias que podem afetar aquela criança, ela acaba afetando, inclusive, questões emocionais. Porque aquela criança que, por exemplo, precisa restringir a alimentação, não consumir, não tocar num determinado alimento, imagina como que ela fica naquela questão, por exemplo, do horário do recreio. Pois é, a gente vai falar sobre diversos desafios, principalmente com relação ao diagnóstico. Se você lembrou de alguém a quem esse programa é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e já compartilha o nosso link de transmissão com quem precisa receber a informação que a gente está pronto para compartilhar. Também te convido, é claro, a você participar desta consulta. Ela foi marcada para você. Encaminha para a gente a sua dúvida. Traz também o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no Instagram, o endereço @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, alergia alimentar infantil, esse é o nosso tema de hoje. A pergunta, na sua opinião, qual é o maior desafio? Prestar a devida atenção aos rótulos dos alimentos, principalmente dos alimentos ultraprocessados, preparar marmitinhas especiais para cada refeição, educar a criança para lidar com essas restrições ou a higiene ideal, é claro, para prevenir aquela contaminação cruzada. Clica lá na alternativa que você considera aí como o maior desafio. Antes da gente embarcar aqui na nossa consulta, eu te lembro, pessoal, hoje, terça-feira, é o dia que a gente deixa ali reservado na nossa semana para a gente aprender sobre as questões que envolvem os nossos direitos. Pois é, nossos direitos como empresários, como fornecedores, como consumidores, como funcionários, diversas situações que são desafiadoras, que acontecem ali ao longo da nossa vida, que a gente muitas vezes não sabe como agir, qual o direito que nós temos. Então é o dia que a gente recebe e tem mais informações e aprende demais com o advogado Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria! Mais um dia aqui com você, na sua companhia, para tratar de quê? Você já sabe, você me conhece. Nós, quando aparecemos aqui, é porque nós estamos tratando do seu direito. Esse quadro é sensacional. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta, que eu vou te responder aqui. Olha aqui, ó, já temos uma dúvida aqui que foi também encaminhada pelo WhatsApp. Você já tem o nosso WhatsApp? 11 3337 5886. 11 3337 5886. E também pode mandar pelo nosso e-mail, que é o seodireito@hittv.com.br. Olha que dúvida interessante que chegou. Boa tarde, sou a Vilânia de Araucária, lá no Paraná. Olha que coisa boa, lá do outro lado. Doutor, tenho uma dúvida. Estou me separando e temos 2 caminhões financiados. Como fica a situação no caso de divórcio? Olha que dúvida interessante. Por que ela é interessante? Porque financiamento muda completamente. Nós já sabemos que existem 3 regimes de bens para aqueles que são casados. O regime de comunhão universal, quando os bens de antes do casamento, depois do casamento se comunicam, quer dizer, todos os bens são de todos. O de comunhão parcial, quando os bens só após o casamento que se comunicam ou são divididos. E o de separação total, que aqueles bens não se comunicam. Os bens de um ficam só para um, os bens do outro ficam só para o outro, no caso do divórcio. Então aqui nós não sabemos qual que é o regime, não nos contaram aqui qual o regime de bens. Mas tem esse aspecto interessante do caminhão financiado. Quando o bem é financiado, ele está na sua posse indireta, ou melhor, posse direta, mas a posse indireta é normalmente do banco. Então depende do tipo de financiamento. Existe, por exemplo, leasing, que é como se fosse um aluguel. Se você para de pagar, o bem é tomado e você muitas vezes ainda tem um débito. Então o bem não é seu.
Se o bem não é seu, isso vale para o caminhão das telespectadores, mas também valeria, por exemplo, para a sua casa. Se está financiado, o bem é do banco, até que você quite o financiamento. O que normalmente é feito é que o que já foi pago do valor pode ser dividido entre os dois, tá? E é normalmente também definida a obrigação de quem vai manter a obrigação de pagar daí para frente. Então, nestes casos, é comum que você faça um acordo para definir. Olha, nós pagamos 20 mil do débito. Então, desses 20 mil, você me dá 10 mil e fica com o restante e continua pagando? É uma possibilidade. Ou, se chegar para o juiz, é possível também determinar essa situação. Lembrando que quando você sai da sua casa, existe a separação de fato. E quando é feita essa separação de fato, todos os pagamentos daí para frente são de crédito só de um dos cônjuges. Então, se teve a separação de fato e só um começou a pagar daí para frente, muitas vezes fica ali 2 anos, 3 anos até a sentença, esse valor pode ser pedido em benefício somente daquele que está pagando, ok? Não é simples, mas é possível. Lembrando que aqui nós tratamos do seu direito. Se você tem dúvida, faça como a nossa telespectadora. Manda sua dúvida, sua pergunta, que nós vamos te responder. Aproveite e me siga lá também no Instagram, no @LeonardoGirundi. Até breve. Tchau, tchau. Seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. E agora então, pessoal, para a gente embarcar no nosso bate-papo mais do que necessário sobre alergias alimentares infantis, para a gente trazer, é claro, muita informação para os papais e responsáveis sobre como conduzir, de que forma diagnosticar e, o mais importante, além de prevenir, por onde que caminha aí esse tratamento, vamos conhecer, é claro, as nossas especialistas, nossas convidadas de hoje. Na tela. Vanessa Tirlone, que é pediatra, atua na área há 15 anos, é especialista em pediatria e neonatologia. Desde cedo sonhava em ser médica e logo descobriu a sua vocação para cuidar de crianças. Valoriza uma relação próxima com as famílias e acredita que um dos grandes desafios da medicina atual é manter uma comunicação clara, mas com limites saudáveis, garantindo tanto o acolhimento quanto o bem-estar dos profissionais. E a gente vai conhecer também a Verônica Tavares, alergista e imunologista. Atua há 17 anos na profissão e afirma com convicção que nunca cogitou seguir outro caminho. Seu grande diferencial está no compromisso com o aprendizado contínuo e a dedicação diária ao que faz. Para a Verônica, os desafios da profissão são muitos, afinal, cada paciente é único e carrega necessidades específicas que exigem atenção, preparo técnico e, sobretudo, sensibilidade no cuidado individualizado. Doutora, sejam muito bem-vindas à Consulta Doutor. Obrigada. Boa tarde, obrigada. É muito bacana, né, gente? Olha só por onde que vai caminhar o nosso bate-papo. A gente vai falar, é claro, sobre as alergias alimentares das nossas crianças, com uma pediatra e também com uma alergista e imunologista, para a gente entender a respeito de todo esse universo. Vou, é claro, começar pelo básico, perguntando o que é uma alergia alimentar. Verônica. Então, vamos lá. Acho que é importante a gente entender o que são alergias no geral, né? A alergia é quando o nosso corpo responde... responde não tolerando, né? Responde querendo proteger contra algo que, na verdade, não está fazendo mal. O alimento faz bem pra gente, mas o nosso corpo entende aquilo como algo errado. E essa proteção que o corpo, então, vai liberar é o processo alérgico. Olha só. E qual que é a diferença entre alergia e intolerância? Acho que a gente pensar no básico, né? As alergias, elas são alergias porque elas olham para a proteína do alimento. Então, a diferença entre a intolerância é que a intolerância ela vai olhar para o carboidrato. Mas falando assim, fica meio estranho, né? Nossa, como é que eu vou saber uma coisa ou outra? Mas a alergia, ela põe em risco a vida. Acho que esse é o grande ponto. E nas intolerâncias, as intolerâncias são mais sintomas restritos a sintomas gastrointestinais, eles incomodam, né? Sim, é ruim, mas ele não põe em risco a vida. Essa é a grande diferença. A intolerância é mais fácil das pessoas entenderem, é como se fosse aquele desconforto. Então, comi uma coisa que me deixou muito estufado, que deu vômito, diarreia, são os sintomas mais comuns da intolerância. Tá. Acho que a mais conhecida de todas é a intolerância à lactose, né?
Sim. Essa tem crescido cada vez mais, inclusive, na nossa convivência. E se confunde também a maneira como a gente vai lidar com isso, né? Porque nas intolerâncias, você muitas vezes não precisa restringir por completo aquele alimento, às vezes uma quantidade é tolerável. Na alergia alimentar, a gente não pode ter contato, né? Então, ela é mais grave e ela acaba afetando a vida das pessoas e principalmente das crianças com muito mais intensidade. Por falar nessa gravidade, doutora Vanessa, eu queria entender agora quais são as diferenças, porque no nosso universo já como adultos, a gente sabe mais ou menos por onde caminham essas alergias, mas nas crianças, esse processo ele é diferente ou também é muito parecido? Na verdade, o processo da alergia em si, ele é o mesmo, né? Então, a gente tem 3 tipos de alergia alimentar. São aquelas que são imunomediadas, aquelas que não são imunomediadas. Então, qual é a diferença delas? Aquela que é imunomediada, ela é uma coisa muito imediata. Então, quando você tem contato com o alimento, a reação acontece de maneira muito rápida, em horas, minutos e horas ali. Aquela que não é imediata, ela pode demorar muitas horas e até dias depois do contato com aquele alimento. E como não podia ser tão simples, a gente tem uma terceira que é a mista. Então, tem componente dos 2 tipos. E nas crianças, a dificuldade é que a primeira alergia alimentar mais comum é a alergia à proteína do leite, né? Que, de fato, diagnósticos bem feitos são importantes, porque a gente vê hoje em dia muita gente fazendo dieta de restrição. Por exemplo, faça uma dieta de restrição para evitar cólica no seu bebê, que é uma coisa que acontece com todos os lactentes. Então, os bebês estão suscetíveis a isso, porque a cólica vem de uma imaturidade de toda essa microbiota intestinal. Então, o intestino do bebê... Está tudo sendo construído ali. Exatamente. O intestino do bebê, quando ele nasce, eu brinco que ele é careca de bactéria, porque o bebê morava num ambiente estéril. Então, o útero líquido onde o bebê foi formado é estéril. Então, não tem contato com bactéria. E o bebê, quando nasce, é que ele vai desenvolvendo e tendo contato com toda essa bactéria que a gente tem aqui fora. Então, obviamente, para formar uma microbiota intestinal bacana, o melhor dos mundos seria nascer de parto normal, porque a gente já ajuda que esse bebê tenha contato com a flora vaginal materna e isso facilita formar uma flora intestinal. Então, o parto já começa a influenciar em tudo isso? O parto já começa a influenciar, mas isso não significa que quem nasce de cesárea vai estar prejudicado, né? Porque senão a gente vai para um outro extremo. Ou que quem nasce de parto normal, inevitavelmente nunca vai ter. Isso, exatamente. Acho que nada tem receita de bolo, sabe? Nada. Então, assim, mas a gente tem algumas questões que podem ajudar a diminuir a chance de desenvolver uma alergia alimentar. A questão do parto, o aleitamento materno, que o Kleber trouxe aí do jornal, falando né, sobre a importância da amamentação, do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, ele entra ali como um componente, como para ajudar, então, a evitar um processo alérgico, né, a desenvolver uma alergia alimentar. O uso indiscriminado de antibióticos, por exemplo, vem aí como um fator de risco. Então, essa questão de, a gente está na época do ano que muita gente fica doente, tossindo, a criança lá cheia de catarro, precisa de antibiótico? A gente tem que ter muito cuidado com a prescrição de antibiótico, porque ele pode ir lá, olha o que ele pode causar, né? Não é que você vai ter uma alergia alimentar por causa do antibiótico, mas aquele antibiótico vai interferir em toda aquela flora intestinal e vai ajudar com que você possa perder a tolerância e a criança se tornar uma alérgica alimentar. E basta a gente lembrar da gente, quando a gente consome qualquer antibiótico, muitas vezes a gente faz uso de protetores por toda essa bagunçada, não é, doutora Vanessa? Que ele acaba acarretando no nosso corpo. Numa criança, então, a dimensão é muito maior. Sim, acho que é importante que não é para usar antibiótico, mas a gente tem que pensar, exatamente, tem que ser com parcimônia e quando realmente tem necessidade. Porque a gente vai muito para um outro oposto do toda vez que tem febre, e aí entra o acompanhamento que é o acompanhamento regular com o pediatra. Então, não deixar de levar o seu filho regularmente à consulta do pediatra, porque tem algumas famílias que, por N motivos, acabam fazendo o acompanhamento apenas no pronto-socorro. E aí, cada vez que você vai no pronto-socorro, quem te atende não conhece o histórico e acaba, infelizmente, prescrevendo antibiótico com mais frequência. Apaga incêndio atrás de incêndio, e aí a necessidade de você entrar com um ataque muito maior.
É inevitável, não tem como. A partir de qual idade, doutora, que a gente começa a falar em alergias alimentares? A gente pode falar desde nascença? Existem casos que acontecem desde o nascimento? A alergia à proteína do leite de vaca é a mais comum, né, nos lactentes e aparece desde muito cedo, pode aparecer já nas primeiras semanas de vida. E aí é um diagnóstico que mexe bastante com toda a rotina familiar. Porque uma vez que a gente confirma esse diagnóstico, e para eu confirmar, eu vou precisar excluir a proteína do leite de vaca da dieta da mãe. Da mãe? Isso, porque é uma mãe que amamenta. Então, o plano é, como a Verônica falou, o leite materno é o alimento número 1. Então, o nosso plano é que esse bebê continue em aleitamento exclusivo e, para isso, eu preciso que a mãe faça uma dieta de exclusão. Então, tirando de todos os alimentos que ela costuma consumir, coisas que tenham proteína do leite. E aí você fala, é simples, eu não vou tomar leite, não vou comer manteiga. Parece simples. Aí parece simples. Aí, por exemplo, gelatina tem proteína do leite. Aí você fala, poxa vida, gelatina. Então, é uma infinidade de coisas que aquela mãe precisa ter uma atenção muito grande para poder fazer uma dieta correta. Na dificuldade de uma dieta ou na impossibilidade de fazer uma dieta, aí tem fórmulas especiais para isso, para a gente fazer esse controle. E eu imagino que nessa fase do aleitamento, a questão do diagnóstico seja ainda mais difícil, desafiadora, não é, doutora? É muito desafiador nessa fase, porque, enfim, a criança, ela não sabe dizer pra gente o que ela está sentindo, né? Então, normalmente, a gente vai percebendo por muita cólica, muita dor, muita irritação. Aí a gente tem alguns sintomas, por exemplo, como sangramento nas fezes, que ele não é um sintoma mandatório, né? Nem toda alergia à proteína do leite de vaca vai ter esse sintoma e nem todo sangramento nas fezes significa alergia. Então, mas é ali um sintoma que pode dar, de certa forma, uma pista. Mas a gente tem que observar muito aquela criança, observar a alimentação da mãe, né, de certa forma. E quando a gente pensa nesse diagnóstico, a gente não tem um exame nessa fase de vida para esse tipo de alergia, né? Então, aquela alergia que ela não é a alergia imediata, que não é aquela alergia que vai causar sintomas respiratórios, sintomas de falta de ar. Essa alergia que ela tem sintomas apenas gastrointestinais, essa alergia ela é muito difícil de ser detectada e ela não tem um exame que vai falar, olha, é alergia alimentar. Né? Então, a gente tem que observar ali o todo. E o diagnóstico é feito através da exclusão. E excluir, melhorar, e a gente tem que reintroduzir o leite e precisa piorar. Né? A gente precisa, então, ter... Demanda um tempo aí. Exatamente, demanda um tempo, paciência e uma parceria muito grande entre o médico e a família para a gente chegar nesse diagnóstico. Olha só, gente, que bacana e que desafiador. Parece uma questão simples, mas não é. E falando de fatores de risco, a gente já estava comentando aqui a respeito do aleitamento. E aí eu queria entender um pouco mais com relação aos fatores genéticos, se eles são determinantes e questões também como introdução alimentar, que acho que essa fase também envolve bastante desafios. Então, a gente pode começar falando um pouquinho dos fatores de risco com relação à hereditariedade. Então, a gente tem que pensar que, na verdade, o paciente alérgico, atópico, ele é um conjunto de coisas, né? Então, ele não é só, a mãe teve alergia alimentar, então meu filho vai ter. Isso não é uma regra. Tá. A gente não trabalha com essa regra diretamente, mas aquela mãe que ela é uma pessoa que tem uma asma, uma rinite e que sim, lá na infância ela pode ter tido sintomas de alergia alimentar, vai demandar um olhar especial para aquela criança. Não necessariamente a gente já vai, num primeiro momento, tirar antes de ter sintomas, né? Não oferecer, não fazer uma dieta materna para poder fazer essa prevenção. Então, na questão genética, a gente tem que ter um olhar especial, mas a gente não vai tomar nenhuma conduta sem antes ter um sintoma. Isso é uma base para toda questão alérgica. A gente não tem como fazer um diagnóstico prévio, a gente não tem como fazer triagem. Infelizmente, é através do sintoma e a gente vai tratar específico aquele paciente. Não tem prevenção, né? Não, então, assim, não tem prevenção. Fazer uma dieta antes, eu vou me prevenir, então eu não vou comer um monte de coisa para o meu filho não ter. Pelo contrário, né? Essa dieta para piorar. Exatamente, porque a alergia alimentar é a perda da tolerância para um alimento. E quanto mais a gente tem contato, de certa forma, com o alimento, mais tolerância a gente tem. Então, quando a gente retira ele, a gente perde a tolerância.
O que acontece é que nessa alergia do primeiro ano de vida, a gente tem que pensar que a imaturidade daquele intestino, ele não está preparado para receber nada além do leite materno, né? E aí, dependendo de como essa proteína ali do leite está passada através do leite materno, né? Ela é apresentada naquele intestino, de como está a saúde daquele intestino, vai ter a perda da tolerância, enfim, vai ter a reação alérgica. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre essa fase da introdução alimentar, que é muito desafiadora. A introdução alimentar pelas recomendações atuais, ela deve acontecer a partir do 6º mês de vida, então até o 6º mês de vida, sempre que possível, aleitamento materno exclusivo. Naqueles casos em que não for possível, a gente deve complementar com fórmula específica para bebês, então nunca usar leite de vaca nessa fase, porque aí sim a gente teria uma chance maior de fazer uma alergia alimentar. Então, a partir dos 6 meses, o que a gente sabe hoje é que as crianças devem ser expostas a todos os tipos de alimento e de forma recorrente. Então, tem aqueles alimentos que a gente denomina alergênicos, porque a gente sabe que são aqueles que têm maior chance de todo mundo ter uma alergia. Então, leite de vaca, banana, kiwi, crustáceos em geral, então peixe, castanhas, amendoim, trigo, ovo. Então, são as coisas que são mais comuns da gente ver alergia. E na infância, eu acho que do mais comum de tudo é ovo. E banana sempre aparece por aí. Mas não é para tirar esses alimentos, exatamente, né? É para a gente oferecer. Oferecemos e oferecer então, com o que a gente recomenda tá? na introdução alimentar é tudo alimento é novo. Então, uma vez que tudo é novo, a gente deve oferecer aos poucos. Então, a gente não tem a urgência que a gente tinha antigamente, que todos nós fizemos, a nossa introdução alimentar foi feita assim, que era põe tudo dentro, faz um grande sopão, bate tudo. A gente não tem essa urgência. Então, a introdução alimentar, ela tem esse nome porque ela dura um longo tempo. Então, ela é a introdução até os 2 anos de idade. Então, dos 6 meses aos 2 anos, eu estou introduzindo alimentos naquela dieta daquele bebê, daquela criança. Então, vamos começar um alimento por dia, aí no dia seguinte a gente vai dar outro alimento e a gente vai incrementando as refeições. Então, toda vez que eu vou dar um alimento, principalmente esses que são potencialmente alergênicos, o ideal é que eu coloque na refeição com um alimento que a criança já conhece e que eu sei que ela não tem não teve nenhuma alergia. Porque se tiver alguma coisa de diferente, a gente vai falar, opa, vamos levantar um alerta. Não significa que se ela teve uma reação no primeiro contato, eu bato o martelo de que ela é alérgica. A gente vai precisar reexpor depois de um tempo e avaliar. Para ir entendendo aí esse caminho. E tem a questão da janela imunológica, que eu acho que isso é importante falar, né? Que ali no primeiro ano de vida, principalmente dos 6 até os 9 meses, é como se o sistema imunológico estivesse falando, vem, me apresenta os alimentos, pode vir que eu vou tolerar, tá? É o momento. Então, é o momento realmente da gente apresentar. E quando a gente olha para uma introdução alimentar de 15, 20 anos atrás, se pensava o contrário, né? Era completamente diferente. Não vou dar, porque vai reagir ali. Não, exatamente o contrário. Nosso corpo, ele quer conhecer aquele alimento daquele momento, mas também tem que ter muito relação com a dieta familiar. Então, não adianta eu expor a criança ao camarão ali com 6 meses de vida e nunca mais dar um camarão, porque a minha família não come camarão. Então, também não é que a gente está falando de tudo, né? É assim, vamos observar o que aquela família come, o que é importante para aquela família e ofereça com regularidade. Né? E eu brinco que a introdução alimentar é uma oportunidade dos pais e dos cuidadores revisitarem a própria alimentação, porque a gente tem que começar a oferecer coisas, uma porção de coisas, às vezes você fala, poxa, eu não como, sei lá, salada, eu não como um monte de coisa, e você fala, mas como é que você vai oferecer para o seu filho e convencê-lo de que faz bem se você não consome? Então, exatamente. Recebemos, pessoal, uma perguntinha da nossa audiência, pergunta da Juliana Ramos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Juliana, à sua consulta. Meu filho de 3 anos tem alergia ao leite de vaca. Às vezes é difícil identificar todos os derivados nos alimentos industrializados. Como que eu posso garantir que ele está realmente seguro com o que ele consome? E aí, quais orientações que a gente consegue trazer para a mamãe Juliana?
Vamos lá, com 3 anos de idade, acho que é super importante a gente pensar numa questão. A gente tem 2 tipos de alergias alimentares, né? E falando do leite em específico, aquela alergia do primeiro ano de vida, essa do sangue, da dor, da cólica, ela é uma alergia que ela é autolimitada, ela vai se resolver. A gente tirando o leite ou não. A gente tira o leite pela melhora dos sintomas, pela vida, pela qualidade de vida, mas ela é autolimitada. E esta criança, ela normalmente não vai ser mais alérgica a leite até 1 ano de vida, até 2 ali, né? Mais do que isso, a gente não tem mais uma criança alérgica desta forma. Olha que bacana. Aí, o que pode acontecer é a criança desenvolver o que a gente chama de uma alergia IgE mediada, que é aquela alergia que ao encostar, ao tomar o leite, você apresenta manchas vermelhas pela pele, pode ter sintomas respiratórios, começa a vomitar, diarreia, aquele quadro muito importante que a gente chama de anafilaxia. Esse é um quadro, sim, muito grave, mas a gente precisa entender até que ponto essa criança pode ter contato com o alimento, porque nessa primeira, né, no primeiro ano de vida, a gente tira até traços, né? Então, nem a panela que foi feito com leite. Na IgE mediada, depois, com 3 anos, isso a gente começa é liberado. Então, precisa entender primeiro qual que é o tipo de alergia que ele tem. Eu acho que é importante que ter um bom acompanhamento com o nutricionista para saber ler rótulos, isso é importantíssimo, mas saber até que ponto, né? E procurar tratamento, porque com 3 anos a gente já olha para aquela criança e pensa, eu preciso tratar ela, não quero que ela seja alérgica para sempre. Vamos pensar numa tolerância, em tratamento com leite assado, existem possibilidades, tá? Mas um bom nutricionista para te ajudar nesse desafio. Eu ia falar, um alergista ou um gastropediatra também vai ajudar bastante, de fato, Sim. a ver se o diagnóstico realmente é esse. É esse. Tem diversos aplicativos que você consegue fazer leitura de rótulo, mas antes de fato excluir tanta coisa, de fato a gente precisa entender o diagnóstico. E muitas vezes a criança com 3 anos pode comer alimentos que tenham leite assado, Exatamente, que não é o leite cru propriamente. Isso, precisa entender o grau, né? Como é essa alergia. Perfeito. Então, Juliana, muito obrigada, viu, por trazer para a gente a sua dúvida. E quem quiser participar aqui do bate-papo, ter a sua dúvida sanada aqui pelas nossas doutoras, é só encaminhar para a gente a sua questão pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E você estava comentando a respeito dessas formas de manifestação de alergias mais graves. E eu queria entender até onde a gente pode chegar, porque você comentou até no comecinho, quando eu te questionei a respeito da diferença de alergias e intolerâncias, que você falou que a alergia pode sim oferecer risco para a vida. A alergia imediata, que é essa alergia que há o quadro de anafilaxia, que é aquele quadro clássico da alergia que a pessoa só melhora com adrenalina, injetável, aquele da TV, aquele do dificuldade de respirar, aquele do camarão, sabe? Esse bem clássico, esse realmente pode colocar em risco a vida. A gente tem outros tipos de alergia, por exemplo, como o FPAS, que é uma alergia que o corpo faz uma inflamação no intestino, enfim, e aí você começa a evoluir com vômitos. Esse quadro, ele pode levar a uma desidratação intensa e, devido a essa desidratação, também levar a uma gravidade, né? Mas a gente pode ter quadros fatais. A gente tem essa alergia do primeiro ano de vida, que é essa alergia autolimitada, e esta, ok, ela não vai, né, levar a uma fatalidade, mas ela vai influenciar muito na qualidade de vida da criança e da família. E isso também precisa ser observado, né? Então, assim, mesmo que não seja grave da questão fatal, ela tem uma questão social muito importante. Bastante significativa. Social. Isso. Que tem a ver com essa questão mesmo de você socializar, de você entrar em contato com outras crianças, de você poder participar de uma festinha com tranquilidade da criança e também dos papais. Pessoal, vocês estão percebendo, né, como o nosso bate-papo está riquíssimo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar do intervalo para falar um pouquinho a respeito, é claro, dos alimentos que mais provocam no corpo das nossas crianças. Essas reações alérgicas, que reações são essas? A gente vai entender um pouco mais a respeito desse universo. Te convido, é claro, a você ficar ligadinho no Consultor Doutor. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estou te esperando.
Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, o bate-papo hoje, gente, é um bate-papo bastante desafiador sobre as alergias alimentares nas nossas crianças. Pois é, quais são os sintomas mais comuns? Quais são os alimentos que mais podem, é claro, gerar essas manifestações nas nossas crianças? Quais são as formas de diagnóstico? Essa parte da conversa a gente vai entrar um pouco mais a fundo agora. Então, para você que chegou neste exato momento, ainda não perdeu essa parte aqui do nosso bate-papo. Se você lembrou de alguém a quem esse programa é importante e é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já clica lá e compartilha o nosso link de transmissão com quem você acha que as nossas informações são importantes e interessantes. Te convido, é claro, a participar aqui do nosso bate-papo. Traz pra gente a sua dúvida, o seu relato. É como eu sempre falo aqui, a sua dúvida com certeza vai incrementar o nosso bate-papo, vai potencializar ele ainda mais e com certeza pode ser a dúvida de tantas outras pessoas. Portanto, não deixe de enviar pra gente pelo 0 operadora 11 3337 5886 e temos também a nossa clássica enquete acontecendo lá no nosso Instagram, @consulta-ao-doutor-HitTV. Este é o nosso endereço. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Temos aí a alergia alimentar infantil como nosso tema. Na sua opinião, qual é o maior desafio? Prestar a devida atenção aos rótulos, preparar as marmitinhas especiais para cada refeição, educar a criança para lidar com essas restrições ou a higiene ideal para prevenir a contaminação cruzada. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer, é claro, todo o conhecimento para você. Para quem chegou agora, estamos aqui batendo um papo com a doutora Vanessa Tirlone, que é pediatra, e a doutora Verônica Tavares, que é médica alergista e também imunologista. Aproveito para agradecer a presença de vocês aqui hoje. Obrigada. Obrigada pelo convite. E agora a gente vai então entrar um pouco mais a fundo nos alimentos, gente. Quais são os alimentos que mais provocam, é claro, reações nas nossas crianças? E aí as doutoras vão trazer pra gente conhecimento sobre como essas alergias se manifestam. Cada alimento, eu imagino que tem aí uma forma de comportamento no corpo das nossas crianças, uns comportamentos não tão óbvios, outros um pouco mais. Então vocês vão trazer pra gente um pouco de aonde que os papais devem se atentar. Combinado? Então vamos, é claro, para a nossa telinha. Vamos conferir. Leite de vaca, acho que a gente já falou bastante. A gente pode partir para ovo, amendoim, soja, frutos do mar e castanhas e também o trigo. Vamos falar um pouquinho sobre a soja, como que ela se manifesta, quais são as manifestações de uma reação alérgica, é claro, à soja? A soja, ela pode vir ali no começo da vida da criança, né? Muito junto com a alergia à proteína do leite de vaca. Muitas das crianças que têm a PLV vão também ter alergia à soja, vão ser, enfim, precisar fazer essa restrição. Já na vida depois, né, do ano de vida, não é tão comum a alergia à soja, mas ela pode acontecer ainda, mas e ela pode ser uma alergia já mediada, mas ela não faz tão parte da nossa dieta, né? Então a gente não vê tanto criança alérgico com risco de anafilaxia para soja. Não é tão grande. Como, por exemplo, o camarão, que eu acho que é interessante, que é um grande medo. Eu recebo pelo menos uma vez por semana no consultório, alguém, nunca dei camarão pro meu filho, tenho medo. E camarão não é uma alergia comum em crianças. Ela é uma alergia muito mais comum na vida adulta. Aquela pessoa que comeu esporadicamente ali um camarão uma vez ou outra, né? Ou que teve muito medo de camarão e não comeu e acaba desenvolvendo essa alergia, né? Então não precisa ser um medo ali naquele começo de vida. Olha só, gente, que interessante. E com relação ao ovo, por exemplo? O ovo, ele pode ser dos dois tipos de reação, né? Então, pode ser imediato ou daquele não imunológico. A grande parte, acho que das crianças, quando tem uma reação ao ovo, inicialmente é uma coisa mais de contato ali na região perioral, ali perto da boca ou muito no tronco. A maior parte das crianças não começa já com sintomas gastrointestinais. Mas o ovo hoje, ele é o grande vilão da alergia alimentar depois na infância. Depois do leite de vaca é o ovo. Mas eu digo, o ovo, mas na IgE mediada, nessa com risco grande de anafilaxia, eu vejo crescer exponencialmente, assim. É o que eu mais tenho hoje de alergia no consultório, são os alérgicos a ovo. Mas tem um lado positivo, porque a grande maioria vai ganhar tolerância também ao longo desse processo. Então, normalmente, ali por volta dos 2, 3 anos de vida, essa criança já se torna tolerante. Então, é uma jornada, mas tem, né, ela
ela muito provavelmente não vai se tornar um adulto alérgico a ovo. E aí, por exemplo, por onde caminha essa jornada? Quais são as orientações? Primeiro, acho que é bacana a gente trazer o diagnóstico, como que a gente faz para diagnosticar. É exame de sangue, é tirando, colocando, enfim, introduzindo? Então, na verdade, de novo, né, a gente tem essa questão dos dois tipos de alergia, isso é importante, vai ser um pouco através dos sintomas, mas a gente não pode só se guiar por exames. Exames de alergia, eles não fazem diagnóstico sozinho, né? Então, você pedir um exame de alergia sem ter um suspeito não faz sentido nenhum. Então, chega ali uma criança, meu filho está ficando muito doente, meu filho está ficando muito resfriado, vamos fazer um exame de alergia alimentar? Isso não tem o menor sentido. A gente só pode trazer esse alerta. Exatamente. Então, eu acho que a principal dica é, tem que ter sintomas toda vez que tem contato com aquele alimento. E se ele não tiver contato com aquele alimento, ele não é para ter os sintomas, né? Então, não é de vez em quando ou semana passada. Tem essa relação causa e efeito e os exames, eles vão ajudar a gente. E essa jornada, ela vai depender muito até do quanto a gente pode apresentar aquele alimento para aquela criança. Então, no caso do ovo, por exemplo, uma grande parcela dos pacientes, eles vão primeiramente ficar tolerantes para o ovo na forma assada, que a gente chama de baked, que é a proteína junto com uma matriz de carboidrato, então é um bolo, um pão. E depois ele alcança a tolerância para o ovo mesmo, in natura, né? Para o ovo mexido, para o ovo cozido. E este caminho, a gente entender que, olha, agora ele tolera o ovo assado e a gente oferecer isso para ele, manter ele comendo aquilo é muito importante. A dieta na alergia alimentar, ela tem que ser sempre feita no limite da tolerância. A gente não tem que tirar a mais, né? Vou tirar a mais porque eu vou estar protegendo a mais. Não. Quanto mais você restringe, você não está tratando a alergia alimentar. Você está piorando. Você está aumentando a chance de você não ganhar uma tolerância, né? Isso daí, gente, é muito importante. Entender por onde que a gente pode percorrer, né? Qual é o caminho. E aí, com relação ao trigo? É uma alergia também bastante comum? Porque quando adultos, a gente sabe, tem ouvido muito falar, tem debatido bastante sobre, mas nas nossas crianças. O diagnóstico da alergia ao trigo, que entra para a gente com um nome diferente, que vai ser a doença celíaca, ele tem crescido também nas crianças e eu acho que isso se deve muito ao excesso de consumo de industrializados, né? E, de novo, tudo que permeia ali a alergia alimentar tem relação ao ambiente, ao excesso de ultraprocessado. Então, aquilo que o nosso intestino é obrigado a lidar... Mas não necessariamente é comer o glúten, tá? Porque eu acho que isso é interessante. Então eu não vou dar o glúten porque o glúten não é saudável. Não tem problema nenhum você dar o glúten. O glúten não é saudável para quem tem uma intolerância, para quem tem uma doença celíaca para aquele glúten. Mas o nosso alimento, ele é pior, né? Não, o que acontece é que sim, os alimentos ultraprocessados, esses alimentos, eles vão com o tempo de consumo, fazendo um estrago na parede do nosso intestino, né? Que é uma via imunológica de tolerância. E aí pode vir a desencadear esse tipo de reação, tanto de intolerância quanto de alergia. Então, assim, a dica é comer comida de verdade, comer bem, comer variado, é uma forma de prevenção de alergia. Agora, a gente ter que comer coisas industrializadas, isso sim é ruim. Não tirar um alimento, não colocar um alimento como um vilão, sabe? Não vou tomar leite porque leite é o vilão. Não vou comer glúten porque o glúten é o vilão. Não é por aí. Né? É diferente o caminho. Por isso que tem que ter um acompanhamento. Eu acho que sempre conversar com o médico, né? Porque isso é importante, esse acompanhamento, porque não é simples. Né? Não é simples entender isso. E é isso, é comer comida de verdade. Então, na introdução alimentar é uma coisa que eu tento reforçar bastante com as famílias, que é... A gente entende que no dia a dia, corrido de todas as famílias, preparar comida todos os dias é muito desafiador. Então, assim, tem uma porção de receitas e uma porção de alimentos que você pode deixar previamente preparado e que você pode congelar
e facilitar o dia a dia. Assim como a gente congela a comida, vai fazer uma marmitinha ali para ir para trabalhar, para não precisar comer fora, a comida das crianças na introdução alimentar pode ser feita exatamente dessa maneira. Também. Então, a gente pode preparar com antecedência, pode congelar, porciona. Então, vai fazer pequenas porções, porque a gente, obviamente, no começo não vai comer um pratão, pode ser que coma também, não é um problema. Então, vai fazendo em pequenas porções e a gente vai tendo facilidade. Você pensa, poxa, amanhã o que meu filho vai almoçar? E você põe ali, tem uma porção de carne, um hamburguinho, por exemplo, que eu fiz, tem um legume que eu consegui congelar, um arroz, um feijão, e você não tem problema, pode descongelar no micro-ondas, ou pode, porque senão fica aquela coisa, também não posso, pode tudo. O importante é comer comida de verdade. Perfeito. Recebemos, pessoal, uma perguntinha aqui da nossa audiência. Olá, boa tarde. Meu neto está com 10 meses. A pediatra liberou alimentos sólidos. Só que ele chora e tem febre. Será que é alergia? Valquir, de Angra dos Reis. Valquir, muito obrigada, por compartilhar com a gente a sua dúvida. Será que necessariamente tem a ver? Vamos lá. Ele teve febre? Qual que é o outro febre sintoma? Chora. Ele Chora e febre febre, chora. isso. Febre não é alergia, Não tá? é Então alergia. É sinal de infecção. É sinal infeccioso. Então, Tá. ele pode ter ali um processo infeccioso que pode estar levando a perda do apetite, né? Algum tipo de dor, mas alergia não. Perfeito. Então, assim, é importante a gente trazer essa orientação que muito possivelmente ele pode estar com um quadro infeccioso e aí é importante que você leve, é claro, no seu médico, no seu pediatra, para que ele possa ser atendido e receber, é claro, o medicamento que ele tanto precisa. Muito obrigada, por mandar para a gente a sua dúvida. E agora, então, vamos falar um pouquinho a respeito de prevenção. Acho que a gente já iniciou, né, falando sobre a importância da gente comer comida de verdade, mas quais são as orientações que a gente pode trazer para as mães? Eu acho que esse ponto que você trouxe ao longo de toda a nossa conversa, da gente não tornar um alimento como um vilão, é muito importante, porque o alimento, ele é um alimento. Ainda assim. Exatamente. E ele precisa ser encarado dessa forma. Quando a gente pensa, é claro, na alimentação de uma criancinha que acabou de nascer, de um bebezinho, óbvio que está tudo ali muito novo, mas a orientação é o mais importante, né? A gente trazer essa informação de qualidade. Isso, eu acho que assim, a prevenção a gente não tem, de novo, não tem uma receita mágica para se prevenir, mas a dica maior é não tenha medo, né? Não coloque culpados antes de qualquer coisa. E a alimentação variada para a mãe, isso é importante, a mãe já ter desde a gestação uma alimentação variada, rica, né? Isso já é muito importante. Tem a questão do parto normal, que sim, é um elemento que pode ajudar, mas não é mandatório. Uma cesárea não vai, né, não é para ninguém se sentir culpado por conta disso. Tem a questão dos antibióticos, tem a questão do aleitamento materno, mas muito com esse olhar do nada é certeza, né? Nada é 100% de certeza. Eu brinco, na minha casa, eu fiz parto normal, minha filha foi amamentada, tudo certinho, e minha filha fez uma alergia ao leite, GE mediada, fez urticária com 6 meses de vida, e filha de alergista. Então, assim, não tem uma receita, mas é esse olhar de não botar vilões, não colocar algema onde talvez não tenha. E a orientação, de repente, que a gente pode trazer para as mamães que muitas vezes vê uma reação alérgica e não sabem muito bem como conduzir, ficam desesperadas, buscam o pediatra a todo custo. O que a gente pode trazer para esse primeiro contato? A primeira coisa a levar em consideração é, no começo, as crianças, para comer, elas se lambuzam bastante. Então, põe a mão no rosto, esfrega aquele alimento no rosto. E alguns tipos de alimento podem fazer o que a gente chama de urticária de contato, né? Então, fazer placas vermelhas. Então, o primeiro, e às vezes é um tempero que pode gerar alguma alergia. Então, a primeira dica é, se for só uma coisa muito localizada, lave abundante com água. Então, água corrente, lava bem, observa. Se aquilo persistir ou se aumentar ou passou, mas numa próxima oportunidade que você ofereceu de novo aquele alimento, o seu filho teve novamente a mesma reação, conversa com o pediatra, conversa com o médico da família e aí a gente vai precisar de fato ter uma investigação, um olhar para aquele alimento em específico.
Então, não precisa temer de novos alimentos. Isso, eu acho que assim, o que a gente tem que ficar de olho, principalmente nessa alergia, que pode ser mais grave, é na presença de sintomas de aparelhos diferentes, né? O que é isso? Então, por exemplo, você tem uma pele, né, que tem aparecendo ali uma urticária, que são lesões vermelhas, manchas elevadas, que coçam, e a criança, ao mesmo tempo, está vomitando. Ela tem 2 aparelhos, né? Tá lá o gastrointestinal e pele comprometidos. Isso é um sinal de alarme. Ou ela tem a pele e está engasgada, sensação de sufocamento, dificuldade para respirar. Isso são 2 aparelhos, então também é um sinal de alerta. Eu acho que na dúvida, você olhar para aquela criança, né, com esse olhar do... Também estou sentindo que está grave, que algo que está acontecendo, também não tem problema nenhum sair correndo e ir para um pronto-socorro numa situação como essa. Na alergia ali do primeiro ano de vida, de novo aquela que é da cólica, do cocô, né, que faz muco, essa alergia... E você tem que ser muito bem orientado pelo seu pediatra quanto a isso, mas é uma alergia que, apesar de ser muito incômoda, ela não compromete a vida. Então, ter um pouco de paciência, entender ali, acalentar aquele bebê, saber como, né, cuidar de uma dor, isso é importante. Mas, por contrapartida, essa outra alergia, né, a que tem risco de vida, você tem que ficar muito de olho. E nesses, assim, eu acho que na dúvida, né, procura ajuda. Sempre. Isso é o mais importante. Temos mais perguntinha aqui da nossa audiência. Ouvi dizer que alergias alimentares podem estar ligadas à saúde intestinal. Isso faz sentido? Dá para tratar com alimentação? Pergunta do João Vitor de Recife. Seja muito bem-vindo à sua consulta, João. E isso, tem toda a ver com a questão intestinal, porque o nosso sistema, nosso aparelho intestinal, ele é um órgão imunológico, né? Então, é a forma com que o alimento ele vai passar ali, ele vai ser apresentado para o nosso corpo ali pelo intestino. Mas o intestino, ele está preparado para receber aquele alimento e para fazer com que o nosso corpo tolere ele, para que não desenvolva uma questão alérgica. Então, se você tem uma saúde intestinal comprometida, então, se você tem uma microbiota afetada, isso vai comprometer na forma como esse alimento vai ser apresentado para o sistema imunológico. Mas nem todo sintoma gastrointestinal é uma alergia, né? Porque às vezes a gente tem lá, olha, eu fico com distensão abdominal, eu faço muitos gases, será que eu estou com uma alergia? Será que eu preciso tirar um alimento? Muitas vezes é a melhora como um todo, é uma alimentação boa, né? Então, você pode tratar com alimentação, sim, né? É uma base. A gente, para tratar uma alergia alimentar, a gente precisa que a alimentação, no geral, seja boa. Mas tem uma relação muito forte. É como se o intestino ele fosse a porta de entrada para tudo que vai surgir de contato, né, no nosso corpo. Então, as proteínas dos alimentos estão passando por ali. É uma portinha de entrada. Tem que cuidar, gente, dessa saúde. Vamos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, alergia alimentar, esse é o nosso tema. A gente perguntou na sua opinião, qual é o maior desafio? 43%. Alternativa mais votada, preparar as marmitinhas especiais para cada refeição. Mas eu achei que faltou todas as alternativas. Para mim era todas foram desafiadoras. Tudo ali faz parte. Mas, ao mesmo tempo, é interessante isso, porque é uma jornada, né? E aquilo vai se tornando meio que o dia a dia daquela família, daquela criança. E aí você vai vendo que, com o tempo, também é muito a forma como a gente lida com isso e transmite isso para a criança. Então, vira o normal daquela criança. É natural para aquela criança perguntar se ela pode comer, tá numa festinha. Então, posso comer aquele alimento? As crianças um pouco maiores, elas já têm... Elas vão se acostumando com essa realidade. Sim. Gostaria, pessoal, inclusive, de trazer aqui a pergunta da Simone Carvalho de Vitória. Simone, achei estratégico este momento, inclusive com o resultado da nossa enquete, porque olha só a pergunta dela. Na escola, meu filho sofre bullying por conta dessa marmitinha especial que ele leva. Como orientar a escola e também os colegas sobre alergias alimentares? Olha que essencial isso, né? Eu diria que aí a gente começa com a educação dos pais dos colegas, né? Porque é importante que os pais dos amiguinhos de sala e dos colegas de escola saibam que não é uma preferência. Aquela criança, ela não está levando uma marmitinha especial porque ela é chata para comer. Ela leva uma comida diferente, ela precisa levar a comida porque ela tem um problema de saúde que requer um cuidado. Assim como se o coleguinha ficar doente e precisar tomar um remédio, ele vai ser medicado. E a escola, como
um braço da família. Como mediadora de tudo isso também. A escola precisa reforçar com todos os pais e também com as crianças que cada um é diferente e que cada um tem suas particularidades e a gente precisa respeitar. E isso vai desde uma condição de saúde como uma alteração social, a gente vai precisar respeitar as diferenças e aceitar as diferenças. Mas acho que uma coisa que talvez seja interessante é conversar com a escola e se pode um dia da semana, um dia no mês, todo mundo comer a mesma comida, né? Então a criança não ter ali a marmitinha dela separada. Não então não sei se a escola... porque isso realmente pega para a criança. Então, se a escola que fornece a comida e a mãe fornece a comida da criança que tem alergia, conversa com a escola para pelo menos de vez em quando, olha, nesse dia não vai ter o alimento que meu filho é alérgico para que ele possa comer junto com os colegas. Ou a mãe também se ofereça uma vez por mês, uma vez no semestre. Olha, hoje eu vou trazer o alimento que todo mundo vai comer igual. É legal isso também, a gente aproximar e ter essa parceria entre escola e família. É sobre inclusão, não é, pessoal? Porque, como a gente estava conversando aqui, não é uma frescura. É um problema alimentar, é um problema de saúde, assim como quando a gente fica doente, que precisa tomar um remédio. A gente, quando tem uma restrição como essa, a gente precisa se cuidar e é através da alimentação. Gostaria demais de agradecer a participação de vocês aqui, pedir as considerações finais para cada uma, para que, se vocês puderem deixar assim uma pílula, uma diquinha assim para quem está nos assistindo, por favor, começando pela Verônica. Olha, eu acho que assim, a primeira dica é: converse com o médico, procure um diagnóstico correto, não faça diagnóstico da sua cabeça, ou porque o vizinho falou, ou porque a vizinha falou que é bom tirar o leite, que é bom tirar a lactose, que é bom tirar o glúten. Não faça esse diagnóstico sem ter um acompanhamento, porque a alergia alimentar ela é séria e tem duas coisas importantes. Quando a gente supervaloriza, a gente superdiagnostica, a gente também a gente desvaloriza aquele que realmente tem uma alergia. Sim. E por outro lado, também a pessoa fica restrita, né, de uma maneira desnecessária. Então, acompanhe com um especialista, isso é muito importante. Perfeito. Eu acho que a minha pílula seria a comida de verdade. Então, para aquelas famílias que vão começar a introdução alimentar, se preparar, porque é um acontecimento. Então, a criança que está tomando só mama, e aí quando a gente vai começar a introdução alimentar, é uma grande mudança para aquela família. Então, se preparem, invistam em conhecimento. O conhecimento, ele é libertador e ele vai dar... tudo que é necessário. Ele vai dar ferramentas para que vocês consigam vencer essa fase. Maravilha. Queria agradecer demais a participação de vocês aqui hoje. Obrigada. Para você que gostou, aproveita, é claro, para deixar os contatos das nossas doutoras que vão aparecer aqui na tela. Não deixe de adicioná-las nas redes sociais. Doutora Verônica Tavares, médica alergista também imunologista, e a doutora Vanessa Tirloni, pediatra. Mais uma vez, muito obrigada. Agradeço demais a sua companhia nessa tarde. Um excelente restinho de terça-feira para você. A gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário. Até mais!